Senhor presidente, senhores deputados, ocupo a tribuna nessa manhã para poder, senhor presidente, abordar dois assuntos que julgo de extrema importância. O primeiro, quero aqui mais uma vez, ontem tive a oportunidade de participar de vários atos realizados na nossa capital, que são relativos aos 50 anos do golpe militar de 1964, que foi instalado no Brasil e que, durante 21 anos, instalou uma ditadura no nosso país, que deixou marcas profundas na história do Brasil e feriu como nunca a democracia que nós tanto preservamos, lutamos, conquistamos, e a duras penas naquele período de exceção foi, de uma forma extremamente brutal, vilipendiada, atacada, desrespeitada pelo Estado brasileiro. Eu faço questão de falar sobre esses 50 anos, senhor presidente, porque mesmo em 1964, tendo 2 anos de idade, eu, durante uma grande parte da minha vida, na militância política principalmente, acompanhei todas as consequências desse período tão nefasto na história do nosso país. A ditadura militar instalada no Brasil durante 21 anos matou, torturou, prendeu e mandou para fora do país mais de 30 mil brasileiros. Até hoje nós temos inúmeras famílias, inclusive em Campo Grande, de desaparecidos políticos, de pessoas que nunca mais o Estado brasileiro sequer deu satisfação aos seus familiares do seu desaparecimento, em função principalmente da militância política naquele momento, que eles tinham por não concordar com o regime que estava então estabelecido. Não dá para 50 anos depois nós não buscarmos contar essa história novamente, reavivar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações. Aliás, é uma obrigação nossa. Nós que conhecemos tão bem esse período, é uma obrigação nossa contar essa história não só nos 50 anos, mas todos os dias, para que ela não se repita, para que nós possamos dizer para as crianças, para os jovens principalmente do nosso país, a democracia que nós temos hoje, que nos permite usar essa tribuna e se manifestar, que nos permite ir para a praça pública, de fazer manifestação, de colocar o nosso ponto de vista, de poder cobrar do Estado providência, seja em qualquer setor. Durante 21 anos, nesse país, não houve a mínima possibilidade de que qualquer cidadão assim fizesse, se não fosse correndo o risco, muitas vezes, de morrer. Então, quando, semana passada, algumas pessoas, inclusive em Campo Grande, organizaram passeata, inclusive defendendo a volta da ditadura, é necessário que a gente faça uma reflexão. Primeiro, inclusive alguns jovens nessas manifestações, primeiro se efetivamente essas pessoas fazem e conhecem o que foi o período de exceção no nosso país e fazem uma reflexão profunda a respeito disso.
independente de cor partidária, independente de ideologia política, se é de esquerda, de direita, de centro, independente de qualquer coisa. Não tem um bem maior para a vida pública e política de qualquer país do que a democracia. É a democracia que nos permite fazer o contraponto. É a democracia que nos permite crescer, evoluir, aumentar o nosso grau de cidadania, de criticidade, de vigiar o Estado, de vigiar a vida pública e dos homens públicos, de poder expressar a sua contrariedade, se assim for, ou de apoiar, se assim for também. É a democracia esse bem maior que nos dá essa possibilidade. Se essas pessoas que estavam nas ruas, poucos, é verdade, pedindo a volta da ditadura, tivessem num período de exceção, eles sequer teriam a oportunidade de estar fazendo essa passeata. Não teriam sequer a oportunidade, não teriam a liberdade, principalmente da maneira como foi instaurada a ditadura no nosso país e na América Latina nos anos 60 e nos anos 70. América Latina de uma maneira geral. Portanto, essa referência, senhor presidente, nós que aqui tem uma grande parte de parlamentares, que eu tenho certeza, da nossa geração, deputado Paulo Corrêa, que todos, independente de qualquer bandeira política, ideologia, convicções partidárias, ideológicas, todos com certeza absoluta lutamos, direta e indiretamente, e defendemos a democracia. Todos nós, todos, sem exceção. E com certeza, todos nós temos a responsabilidade na preservação do regime democrático. Os atos ontem que foram realizados no Brasil inteiro, nas principais cidades, nas capitais, lembrando os 50 anos da instauração da ditadura militar no Brasil e a forma como ela se deu naquele momento, com todas as consequências que trouxe, com o retrocesso que trouxe no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Porque às vezes a gente ouve falar, não, mas durante o período militar houve um desenvolvimento muito forte no Brasil. Não é verdade. Não é verdade. Apenas um indicador importante para a gente poder analisar. Em 1964, o presidente João Goulart foi deposto, foi cassado num golpe político, porque ele tinha sido eleito pelo voto do povo. E uma das razões que se apresentava naquele momento é que o Brasil tinha atingido um índice insuportável de inflação, 80% de inflação ao ano. E em 1985, quando os militares entregaram o poder, o Brasil estava com mais de 300% de inflação ao ano. Esse é apenas um dos dados econômicos. Mas muito além e muito mais importante do que a economia é o desenvolvimento social. Durante 21 anos, nós tivemos um regime que concentrou riqueza na mão de poucos. Durante 21 anos, nós tivemos um regime que podou e caçou e penalizou com a mão de ferro as liberdades individuais e coletivas do nosso país. Isso não tem preço. A morte de vários e vários brasileiros pelo regime de exceção, patrocinadas e bancadas pelo Estado, isso não tem preço. O Estado tem que zelar pela vida e não tirar a vida. E nesse período o Estado brasileiro tirou a vida. Tirou a vida. Então, nós precisamos contar essa história sim, todos os dias. Não quero para os meus filhos, para os meus netos, nem para as gerações futuras nenhuma, que passem aquilo que o Brasil viveu durante 21 anos, entre 64 e 1985. Somos contra a ditadura, somos contra qualquer tipo de ditadura. Não é só a ditadura militar. Contra qualquer tipo de ditadura. Porque a ditadura tem o ditador, que se arvora de um poder achando-se superior a todos, e que ele manda e os demais têm que abaixar a cabeça. Sou contra.
não tolero e a sociedade não pode tolerar. O regime democrático não pressupõe isso. O regime democrático pressupõe diálogo. O regime democrático pressupõe, inclusive, o poder que nós temos de emitir uma opinião contrária. É assim que uma sociedade caminha, evolui. Não é todo mundo pensando da mesma maneira. É havendo o contraditório, havendo a possibilidade de discordância. Porque é nessa discordância, quando você discute com pontos de vista antagônicos sobre o mesmo assunto, é que se busca uma solução melhor. Isso é a democracia. E o regime ditatorial não permite isso. Somos contra a ditadura porque somos contra a intolerância. Somos contra a ditadura porque somos contra o preconceito. Somos contra a ditadura porque somos contra o totalitarismo. Somos contra a ditadura porque somos a favor da democracia e somos a favor da vida. Que o Brasil nunca mais passe por um período tão difícil, que trouxe e deixou consequências tão ruins. Esse país poderia estar vivendo uma outra realidade. Uma parte, colega. Esse país poderia ter alcançado o seu desenvolvimento econômico e social lá atrás, há 20, 30 anos atrás. Mas o país que mais influenciou e bancou o golpe, e endossou e patrocinou o golpe militar no Brasil, que foi os Estados Unidos, fez isso exatamente para poder frear esse país, para não deixar que o Brasil, num determinado momento, tivesse a força que o país tem, para poder fazer frente àquilo que eles julgam que é só deles. O direito de viver com dignidade, o direito a ter uma economia desenvolvida, o direito a dar qualidade de vida para o seu povo. Os Estados Unidos bancou o golpe militar no Brasil. Por isso que nós temos temos interesses antagônicos do ponto de vista das duas nações. E nós precisamos entender isso para poder valorizar e defender o nosso país. Deputado Laerte Tetila. Para lembrar também, colega deputado, que a humanidade ela estava, naquele período histórico, traumatizada com o nazismo, com o fascismo, com a Segunda Guerra Mundial, que ceifou mais de 6 milhões de judeus, só na Alemanha, fora o que aconteceu em nível mundial, foram milhares e milhares de vidas ceifadas, por causa do pensamento autoritário, do pensamento regressivo e arrediu a qualquer forma de desenvolvimento social. De 48, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tão festejada mundialmente, porque foi no período pós-guerra, a guerra terminou em 45, 48, já tínhamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sinalizando com uma grande esperança para toda a humanidade de que o autoritarismo, o centralismo, esses regimes de exceção que matam por causa de ideias, estariam sendo banidos da face da terra. Mas não demorou, com apenas 15 anos, de 48 a 64, lá se vão apenas um curto espaço de tempo, num segmento de apenas 15 anos, aí o Brasil já inventa, de colocar o regime de exceção, de colocar o regime militar, para fazer aquilo que fez. Agora, o que nós não podemos é, já repeti isso numa parte, na reunião passada, na sessão passada, de que tem militares e militares, Nós temos que separar bem o joio do trigo, porque em toda a sociedade, todo segmento, você encontra lá o Abel e o Caim, encontra os filhos das trevas e os filhos da luz, assim como você encontra homens e mulheres de bem e homens e mulheres do mal. A ditadura militar foi idealizada e colocada em prática pelos militares do mal. E os militares do bem, quantos foram? Foram milhares. Os que não concordaram, que foram dissidentes do regime, que deram baixa das Forças Armadas,
justamente pelo fato de não concordarem com os métodos da ditadura militar e nem com nenhuma forma de ditadura. Também é muito bom lembrar agora na comemoração dos 50 anos do golpe militar, é importante da gente lembrar que esses estudantes, artistas, intelectuais, acadêmicos que foram expulsos do Brasil, e foram mais cerca de 30 mil, não é pouca coisa, e a gente sentiu na pele, porque tive também parentes meus, primo jornalista, né, Nivaldo Tetila Manzano, que hoje estaria no mesmo nível do Jânio de Freitas, ou desses grandes jornalistas honrados do país, que acabou também, às pressas, tendo que deixar o país e entrar clandestinamente lá na Espanha, né, sendo humilhado, tendo que descascar batata para poder sobreviver em restaurante. Então isso aconteceu com centenas, com milhares de pessoas bem intencionadas. E quem eram eles? Eram comunistas? Absolutamente. Sem dúvida. A grande maioria, 99% talvez, foram expulsos, foram humilhados, espancados, presos, mortos, porque queriam o quê? Aquilo que o senhor disse no início do discurso. Queriam a liberdade, queriam a democracia, queriam apenas, né, que o país vivesse, né, e que toda a população convivesse e vivesse decentemente, né, e com a liberdade de expressão. Nada mais do que isso é o que se pretendia. Então, todo o argumento da ditadura militar foi em cima da cassação dos comunistas, coisa que não tem sentido. Já vou concluindo, senhor presidente. Absolutamente. Hoje os comunistas estão aí, à luz do dia, participando de governos de direita, de esquerda, de centro, sem nenhum perigo para a sociedade brasileira. Portanto, não há nada mais caro do que a liberdade de expressão, do que a democracia. Parabéns pelo seu discurso e devo realmente reverenciá-lo pelo conteúdo que o senhor apresenta na manhã de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Tetila. E dentro desse aparte, deputado, providencial de Vossa Excelência, há de se ressaltar também que no golpe, quando depuseram o presidente João Goulart na época, o argumento mais forte era esse, de que o presidente João Goulart tentava implantar no Brasil um comunismo. Quer dizer, uma coisa sem pé, sem cabeça, sem nenhum tipo de veracidade, aliás, nesse tipo de afirmação, porque o presidente sinalizou claramente que gostaria de implantar no Brasil as reformas sociais de base. As reformas de base que já tinham acontecido na Europa ocidental, na Europa desenvolvida, que já tinha passado por esse processo, era um processo necessário de desenvolvimento econômico, principalmente, do nosso país. E, diga-se de passagem, quase 100% da mídia brasileira naquele momento apoiou o golpe. Todos os grandes jornais, rede de televisão, rádio, apoiaram o golpe. Apoiaram esse lado ruim do militarismo naquele momento, muito bem lembrado por Vossa Excelência, deputado Tetila, porque uma grande parte dos militares não aceitavam o golpe. Uma boa parte dos militares foram contra o golpe. E também há de se ressaltar o seguinte: no momento em que o ex-presidente João Goulart foi deposto, ele tinha, no mínimo, 30%, 40% das Forças Armadas com ele. Ele poderia ter oposto uma resistência naquele momento. E esse país iria, naquele momento, passar por uma convulsão civil muito profunda. Com certeza, muito sangue ia ser derramado naquele momento. E ele preferiu a sua retirada para não derramar sangue mais do que a ditadura já começava a derramar naquele momento. Então, todo esse lado, nós viemos tomar conhecimento, deputado Márcio Monteiro, depois, já no fim da ditadura, quando forçosamente o povo indo às ruas exigia a volta da democracia. E naquela abertura lenta e gradual dos últimos governos militares, é que nós fomos ter a oportunidade de ter contato com a história real, que até então também nos era ocultada naquele momento, pois o governo militar, inclusive, ideologicamente mudou as leis de diretriz e base da educação para poder, inclusive, fazer a versão oficial do ponto de vista educacional da visão do Estado sobre aquilo que eles chamaram de Revolução de 1964
e que, na verdade, foi um golpe que depôs, naquele momento, um presidente legitimamente eleito pelo povo. Pois não, deputado Márcio Monteiro? Obrigado, deputada Marildo Cruz. E entendo que é importante nós estarmos aqui ressaltando esse momento triste da história do nosso país. Entendo que nós também temos a responsabilidade de estar aqui relembrando, até mesmo porque temos novas gerações que não participaram daquele momento, né? E a verdade é que o momento político, né, no planeta, ele era um outro. Existiam, a gente negar que existia, até mesmo na Europa e até mesmo na América Central, alguns conceitos de evolução de uma filosofia comunista, seria estar tampando o sol com a peneira. E não fazer aqui, nós não estamos aqui de maneira nenhuma lembrando que, ou apoiando um golpe militar. De maneira nenhuma somos extremamente contra a qualquer ditadura, ou seja militar ou seja civil. Então nós não podemos aceitar e comungar com nenhum tipo de ação dessa ordem. Somos defensores, sim, da legítima democracia, onde o povo, aonde seja representado e possa ter nos seus representantes a legitimidade do governo. Mas que temos que ressaltar que o momento, aquela época, e a história mostra isso, também nos outros continentes, que havia sim também uma grande preocupação com o avanço do comunismo, do qual eu e muita gente é contra. E muitos são contra. E cuidado com aquele momento, certamente era necessário. Dizer que aquilo não era um momento em que a sociedade brasileira estava sendo, de alguma forma, assediada para a evolução de um processo desse, é querer tampar a nossa história, assim como se tampa o sol com a peneira. Então, nós temos também a avaliar a importância da ordem naquele momento. E diga-se de passagem, um comunismo que demonstrou ao longo do tempo, e aconteceu isso na Alemanha, né? Depois da quebra do Muro de Berlim, demonstrou que era uma involução aquele processo, né? Na própria Rússia, também da mesma forma, e temos ainda aqui a nossa vizinha Cuba, que lamentavelmente é um exemplo de um desastre ao ponto de que até o nosso país tem que estar continuando a dar apoio ou sustentação econômica àquele país, para que, de repente, ele possa não se implodir. Então, nós não podemos aqui lembrar só um lado da história. Nós também temos o dever e a obrigação de estar lembrando o outro lado da história e negar que havia um avanço, né, político em todo o planeta com relação ao avanço ao comunismo. Isso era uma realidade e aprova também a história depois do que aconteceu, assim como nós vemos hoje, depois que acabou a ditadura, a ditadura militar, as barbaridades que aconteceram naquele momento e que nós efetivamente também somos contra. Apenas para fazer esse registro e fazer com que se faça a reflexão do momento político em que vivia aquela época. Deputado Márcio Monteiro, em que pese algumas divergências conceituais com Vossa Excelência, mas com a parte providencial também. Duas questões. Primeiro, nós falamos aqui, logicamente, que o argumento fundamental que foi usado naquele momento para depor o governo legitimamente eleito pelo povo foi de que se tentava implantar uma ditadura comunista no Brasil. Não sei por quem. E por que esse argumento? Porque o presidente, por exemplo, defendia a reforma agrária, que foi um processo que culminou no desenvolvimento de todos os maiores países do nosso planeta. Um processo de reforma agrária. O que não dá é que para aceitar, é que naquele momento, sob o pretexto da implantação de uma ditadura comunista, o que nunca foi provado, porque nunca teve nenhum tipo de comprovação
lógica com relação a essa questão, sobre uma ilação de uma possibilidade, se fez com que o Brasil retrocedesse e estagnasse no seu desenvolvimento econômico e social. Esse é o maior problema. Ah, não, vai ser implantado o comunismo, então vamos depois implantar uma ditadura. Quer dizer, vai ser implantado um regime de ditadura comunista, então nós vamos implantar um regime de ditadura militar. Nenhuma coisa nem outra. O Brasil não passava por esse tipo de temeridade naquele momento. Acontece que, naquele momento principalmente, aqui no Brasil, os grandes empresários, o governo, uma grande parte das Forças Armadas, não suportavam ver lá atrás a possibilidade do Brasil se desenvolver com distribuição de terra. Não suportavam a possibilidade de ver o Brasil lá atrás se desenvolver com distribuição de renda, com distribuição de oportunidades, que era isso que buscava fazer o governo naquele momento. O governo foi deposto porque queria fazer um governo para a maioria. O governo foi deposto porque queria desconcentrar a renda da mão de poucos e distribuir com a maioria da população. Que é o que nós hoje buscamos fazer. Com muita dificuldade nós buscamos fazer e estamos fazendo no nosso país. Essa é a questão que está por trás da cassação e do golpe que foi aplicado em 1964, quando depuseram o presidente João Goulart. Mas, por um outro lado, deputado Márcio, eu tenho a plena convicção, até porque, do quanto que Vossa Excelência e o seu partido defende a democracia. Porque foi exatamente a democracia que possibilitou que um ex-exilado, o ex-presidente Fernando Henrique, conseguisse voltar para o Brasil e ser presidente durante 8 anos. Foi a democracia que propiciou isso. Como foi a democracia que propiciou um ex-preso político como o ex-presidente Lula se eleger presidente do Brasil durante 8 anos e que possibilitou uma mulher presa e torturada durante 3 anos pela ditadura, dar a volta na história, voltar e se eleger presidente do nosso país. Então, por isso falei aqui no começo que tenho a convicção de que todos os partidos, independente da bandeira, da cor partidária, das convicções ideológicas e políticas, todos nós, as pessoas de bem, temos a obrigação de defender, de ser contra, aliás, de ser contra a ditadura e as suas arbitrariedades e as causas nefastas que trouxeram para as consequências nefastas que deixaram na vida da sociedade brasileira. Então, nesses 50 anos do golpe militar de 1964, não poderia passar em branco e não me manifestar publicamente aqui no Parlamento do Mato Grosso do Sul sobre esse período tão difícil, para que se registre, para que se passe para as futuras gerações, para que se entenda cada vez mais, principalmente os mais novos, como lembrou aqui o deputado Márcio Fernandes e o deputado Tetila, para não permitir que a gente viva novamente isso no nosso país. Não é justo para ninguém viver, por exemplo, sem a possibilidade de saber o que aconteceu com o seu filho, que simplesmente, por defender aquilo que acreditava, foi caçado, torturado, morto. E o Estado até hoje não deu resposta para isso. Tem muita gente até hoje, muitas famílias que continuam atrás dos seus presos políticos, na verdade desaparecidos, porque já se vão 50 anos. Senhor presidente, para terminar, eu quero aqui rapidamente abordar a importante audiência pública que nós tivemos ontem, aqui, realizada por esta casa, com o Senado Federal, através do senador Delcídio do Amaral, para discutir o bioma Pantanal. A sua proteção, principalmente, em face de um projeto de lei de autoria do senador Blairo Maggi, do Mato Grosso, que busca, na verdade, criar um novo ordenamento jurídico sobre a gestão dessa região tão importante, que corresponde praticamente a 25% do território do Mato Grosso do Sul e a 7% do território do vizinho estado do Mato Grosso. E que da parte brasileira do Pantanal, nós temos 67%
no território sul-mato-grossense e 33% no território mato-grossense. Eu quero fazer essa referência breve, e me lembrou aqui o deputado Paulo Corrêa, onde participamos, e o deputado com certeza também vai fazer referência a respeito dessa importante audiência pública, para que nós possamos aqui na nossa casa, no estado onde detém a maior parte do Pantanal, discutir um projeto de lei que foi apresentado no Senado Federal pelo senador Blairo Maggi, e que, após a sua apresentação, está se realizando essas audiências públicas para discutir um bioma que 2/3 dele está dentro do nosso estado. Acredito que esse processo deveria ter sido feito de uma forma invertida. Ou seja, depois das audiências públicas, realizadas principalmente nessa casa. Comunicar a Vossa Excelência, deputado Amarildo, que disporá de 3 minutos. Depois das audiências... Serão suficientes, senhor presidente, já estou terminando. Depois das audiências públicas, que deveriam ser realizadas principalmente nessa casa, do estado que detém a maior parte do Pantanal, aí sim o senador Blairo apresentar o projeto de lei, que eu acho importante, é necessário, tem que se disciplinar, criar regramento, ordenamento jurídico. Nós estamos falando de um bioma único no planeta, que é o bioma Pantanal. Mas não esse processo inverso, o processo de apresentar primeiro um projeto de lei e depois fazer as discussões em audiências públicas, como a que foi feita ontem aqui na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Por isso que teve aqui praticamente uma unanimidade entre todos os presentes, né, de serem contrários ao projeto de lei do senador Blairo Maggi. Não vi aqui ontem nenhuma manifestação favorável ao projeto da maneira como ele está. Há um projeto que ataca a questão da mata nativa, a questão da pesca, a questão do desenvolvimento da pecuária, a questão da instalação de usinas. O projeto é extremamente abrangente, mas em todos os pontos que ataca, sofre uma resistência muito forte. Resistência dos técnicos da Embrapa, resistência dos pescadores, resistência dos produtores, resistência dos pantaneiros, resistência da classe política, principalmente no Mato Grosso do Sul, por conta da forma como esse processo foi conduzido. Antes da realização das audiências, aliás, antes da apresentação do projeto de lei, era necessário que se fizesse essas audiências, para que a partir das audiências o projeto pudesse ter êxito e talvez o apoio de uma grande parte da sociedade, condição indispensável para que qualquer projeto de lei logre êxito, principalmente aqueles que tratam da gestão sobre o Pantanal. Principalmente da gestão ambiental, sobre esse bioma tão importante do nosso planeta e que nós temos o privilégio de deter 70% praticamente do Pantanal brasileiro dentro do nosso território. Portanto, senhor presidente, quero agradecer aqui a todos e